Meta humilha idosos que usaram a IA do Zap, tá? E daí, assim, não é só idosos que usam a IA do Zap. Vocês me permitam a piadinha aqui, eu não estou falando só disso, mas do que eu tô falando, tá? Eu trouxe 2 links, eu trouxe a história da 404 Media, tá? Falando que eu vou mostrar pra vocês porque eles mostraram os prints do que eles estão dizendo. E eu também trouxe uma história da Wired, que é isso assim, que a Meta deixa você ver o histórico de conversas de outras pessoas com a IA. É basicamente isso que eles fizeram. Então, no artigo aqui da 404 Media, que tem aqui uma foto do Zuckerberg usando seu óculos, né, dizendo: "E aí, gurizada, eu sou o Zuck." Ele já reverteu um pouco para a versão antiga dele aqui. O artigo se chama Meta inventa nova maneira de humilhar usuários com o feed das conversas das pessoas com IA, ok? Então o que aconteceu? As pessoas que usavam a conversa de IA com o aplicativo Meta AI, pelo que eu entendi, eu acho que não é a IA do WhatsApp, mas talvez seja. Então eu dei uma modificada ali mesmo. Tinha uma opção que tu tinha que marcar de compartilhar com todo mundo as conversas que eu tô tendo com IA, mas como a maioria das coisas da Meta, ela já vinha marcada como compartilhando, ninguém se ligou, né, de desmarcar isso, e daí o que acabou acontecendo é que várias pessoas tiveram suas conversas com os chats de IA vazados. E é literalmente assim, não é assim, alguém teve essa conversa, é tipo assim, o Serginho da Silva, que você conhece, tá com a foto dele ali, teve essa conversa com a IA, e daí as conversas são umas coisas tipo assim, que tipo de creme ou óleo eu posso passar pra curar, né, uma alergia que eu estou no meu saco escrotal por causa da depilação, por exemplo. Esse tipo de conversa tava sendo botada. E daí a pessoa aqui também dizendo, depois de ser diagnosticada por uma universidade em Houston, eu tô com câncer, não sei o que e tal, eu tenho 2 tipos diferentes de câncer. Aí ele dizendo, sinto muito que você tá com câncer. Essa conversa vazou, tá ligado? E daí, tipo, eles pegaram alguns exemplos aqui, tinha conversa sobre condições médicas das pessoas, detalhes sobre seguro de vida, pessoas falando sobre doenças, pessoas falando sobre relacionamentos, uma pessoa perguntando se ele poderia ir para Medellín e ele disse assim, teria dinheiro suficiente para uma esposa em Medellín, algum tipo de coisa assim. Tem um outro velho branco aqui perguntando que país em que um homem de 66 anos poderia encontrar mulheres mais jovens e tal. Então essas conversas estavam sendo vazadas. Aqui uma pessoa também falando sobre uma discussão que teve com o namorado dela. Então, meio foda, né? Então assim, o artigo ele é para ser engraçado, mas é porque a Meta ela consegue sempre, parece, né? Zuckerberg consegue sempre nos surpreender, sendo o exemplo que quando tu tem uma aula, sei lá, de ética, tu tem uma aula de ética na computação, ética com inteligência artificial, assim, deixa eu inventar um exemplo. Imagina se as pessoas têm conversas sobre as doenças delas. Imagina se as pessoas têm conversas sobre relacionamentos pessoais, sobre, sei lá, sabe, esse tipo de coisa. E daí uma empresa mostra essas conversas para todos os conhecidos delas. É uma situação meio bizarra, né, que não aconteceria, mas isso seria uma violação ética. Daí o Mark Zuckerberg diz assim, segura o meu Meta Glass, sabe? Segura o meu óculos e me dá os 5 minutinhos aqui. Então a única coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês é que é rir pra não chorar, né? Que é muito engraçado. No quão trágico é isso. A Meta inventou uma nova maneira de humilhar os idosos e literalmente vários idosos aqui nos comentários são as pessoas que falam com a IA da Meta, mas enfim, outras pessoas jovens eu imagino também, então desculpa, não quero ser etarista aqui, mas enfim, já ouvi casos de pessoas que usam a IA da Meta como psicólogo, pessoas que não sabem que a IA da Meta é uma inteligência artificial, acham que é um chat que coloca ali, então assim, tudo pra dar errado e tudo já dando errado, então assim, não precisa nem explicar muito pra vocês. O João Gabriel falou assim, você tinha uma missão na saúde, não compartilhar as doenças das pessoas. Mas é que o Meta AI não é de saúde, tá ligado? Ao invés do modelo dizer assim, meuzinho, você falou de doença, eu não sou médico. Por favor, fale com o médico. Talvez ele até diga isso, mas daí o software que mostra as conversas mostrou tudo isso. E daí eu trouxe aqui que tem uma campanha da Mozilla que tá denunciando isso e tá, enfim,
pedindo pra Meta parar de fazer isso. Eu achei interessante vocês darem uma olhada, mas enfim. E daí eu trouxe uma outra engraçada, porque, né, estava eu navegando também pelo 404 Media e... e não tinha como eu trazer essa notícia aqui, não trazer essa notícia. Por que a NVIDIA estava hospedando blogs sobre jogos, né? Eu vou traduzir jogos brasileiros de peidos, sei lá. Mas vocês podem imaginar que isso aqui é o tipo de conversa que algumas pessoas estavam tendo também com a Meta AI e que não gostaram que as conversas foram vazadas. Que porra é essa? Que porra é essa matéria? Beleza? Tem até umas coisas aqui, tem um Tom Cruise aqui do lado por algum motivo. Mas tá, o que é isso? Eu não vou ler toda a matéria, tá? Mas é uma coisa bem interessante, e esse é um tópico, não os jogos, né, que eles estão falando assim, mas o tópico dessa matéria, que é conteúdo de spam de IA, me interessa bastante. Nós até vamos trazer, o próximo tópico da live vai ser sobre isso. O que aconteceu, basicamente, é que sites vulneráveis e meio abandonados de vários domínios de empresas, tá? Então, assim, NVIDIA é uma das maiores empresas do mundo, Stanford, uma grande universidade, NPR é uma agência de notícias, governo dos Estados Unidos, tinham páginas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, estavam abertas para edição por causa de alguma, enfim, alguma vulnerabilidade, e tinha programinhas, né, que estavam enchendo isso de conteúdo de spam gerado por IA. Então, esse tipo de coisa aqui gerado por IA e tal. E esse conteúdo de spam gerado por IA, como não vou ler aqui essas coisas porque eu quero manter monetizado no meu canal, mas essas coisas que eu selecionei aqui, esse tipo de conteúdo estava sendo hospedado nesses domínios que são domínios bons, são domínios que têm uma boa, digamos, cotação nos mecanismos de busca, porque são de empresas, instituições importantes, e eles estavam cheios de links para golpes, para venda de coisas, suplemento, esse tipo de coisa. E eu tava lendo agora esse texto, depois vocês têm que ler aqui, né? Brasil, país conhecido por sua cultura vibrante e celebrações de carnaval, é um país onde a música, a dança e a brasilidade estão muito enraizados nas pessoas. E isso é o jogo sobre... O post sobre jogos de peido começa falando isso, tá ligado? Mas enfim... Isso aqui é só um exemplo, daí tinha aqui conteúdo anti-vacina e tal, esse tipo de coisa. É só um exemplo de como o spam de IA, ele pode ser instrumentalizado por pessoas que estão tentando ganhar dinheiro para, enfim, ganhar mais dinheiro, aplicar golpes nas pessoas. E isso mostra, de novo, como vulnerabilidades de segurança, como a reputação das empresas podem ser usadas para isso também. Então, eu acho que esse tipo de coisa já apareceu várias vezes na internet, mas como a gente estava falando, né, de coisas engraçadas e trágicas, que é um lado da boca rindo, o outro lado da cara chorando, né, eu achei engraçado trazer para vocês, beleza, pessoal? Isso aqui foram notícias engraçadas, mas não tão engraçadas.